corpo físico, essa máquina maravilhosa que a nossa biologia forma, que é habitada por tantas bactérias, por tantos elementos, né? Não é só nosso esse corpo, ele é um corpo que é um universo. Existem N sistemas existindo e coexistindo com a nossa consciência ao mesmo tempo, sendo comandado por ela e influenciando a ela ao mesmo tempo. É o nosso corpo físico quem vai unir todas as características da nossa ancestralidade. O nosso campo mórfico, essa estrutura que carrega as informações da ancestralidade, estão no nosso corpo físico. Se por acaso formos magistas ou trabalharmos com energia ancestral, é a partir do nosso corpo físico que nós concentramos essa energia. O corpo físico é a nossa sede de contato com o mundo material, com a terra, com o orgânico, com a existência do mundo. Não tem como existirmos nessa experiência sem o corpo físico. Ele é uma espécie de filtro para a nossa alma, para o nosso aprendizado e para todas as informações que a gente precisa aprender ou experimentar. No nosso corpo físico, nós vamos sentir ou podemos entender e compreender o mundo através dos nossos 5 sentidos: a audição, a visão, o olfato, o paladar e o tato, o toque. Essa sensorialização permite que a gente compreenda e conheça o mundo. Além disso, no corpo físico, a gente vai ter uma série de processos químicos ocorrendo que vão gerar as nossas emoções, vão fazer parte da nossa realidade e vão permitir que a gente tenha a experiência dessa vida, que tem um início, um meio e um fim. Ela é extremamente importante para que a gente possa ter a oportunidade de desenvolver a nossa consciência. Imagina se nós vivêssemos numa realidade onde nós não enxergamos o fim das coisas, elas não têm ciclos. Todo o ciclo do universo permite que a gente compreenda que a cada dia a gente tem uma oportunidade nova. A partir do nosso corpo físico é que todas as ciências são estudadas ou aprendidas no mundo material, nessa forma de existir que a gente conhece. Então, nosso corpo físico é extremamente importante. Nós já vimos através dos nossos chakras, dos portais que nós temos no corpo físico, uma série de informações que nós podemos compreender o funcionamento dessa realidade física. Tudo aquilo que nosso corpo físico absorve, a nossa alimentação, a nossa respiração, se ela é qualitativa ou não, a qualidade do ar que a gente consome, a forma como nós respiramos, vai reverberar nos nossos corpos mais sutis, ou facilitando ou atrapalhando essa realidade. O corpo físico é, então, um dos corpos que a gente mais conhece, mais entende e mais compreende. Mas não na sua totalidade. É sempre importante a gente ir compreendendo e conhecendo e estudando essa máquina maravilhosa para fazer dela o melhor uso possível. Lembrando que nós a estamos habitando, ela é um veículo da nossa experiência no plano físico. Todas essas bibliografias, né, esses livros, essas coisas todas, fazem parte desse mundo material e todas as ciências estudam o objeto do corpo físico e as suas criações, as suas construções. Quando a gente fala em corpo físico, a gente precisa lembrar que o nosso corpo ele está organizado em sistemas de funcionamento. Nós temos o sistema circulatório, sistema respiratório, sistema digestivo, o sistema nervoso, que são áreas ou zonas onde todo o mecanismo de funcionamento do nosso corpo vai estar apoiado. Por exemplo, nosso sistema respiratório, composto pelos nossos pulmões, as nossas vias aéreas, que são responsáveis pela troca do oxigênio que entra e do gás carbônico que sai. Essa troca é importante para alimentar todo o nosso sistema sanguíneo. Nenhum dos sistemas é isolado, eles vão agir entre eles, eles vão interagir. O sistema respiratório vai agir sobre o sistema circulatório, que vai captar então esse oxigênio, levar para as células, trazer esse resíduo dessa queima do oxigênio para ser liberado pelo sistema respiratório de novo.
Ao mesmo tempo, o nosso sistema nervoso é capaz de incidir sobre o sistema respiratório, sobre o sistema circulatório, alterando as suas características. Uma coisa que é importante, que a gente não se dá conta, é que todas as informações que o nosso corpo físico passa são um sinal, são um lembrete. Ele é o lugar onde a gente tem as informações daquilo que a gente precisa trabalhar, certo? Quando a gente tem, por exemplo, informações relacionadas a cada uma das áreas do nosso corpo, a gente vai saber a forma de atuar mais facilmente ou menos facilmente. A maioria desses diagnósticos muitas vezes vem já do processo da medicina tradicional, que vai nos ajudar a compreender uma série de informações. E ela é extremamente importante, ela é extremamente relevante e ela não deve, sob hipótese alguma, ser substituída. Essa forma de olhar o mundo de forma integral precisa complementar essas informações e nunca substituí-las, certo? Então, uma coisa que a gente vai precisar compreender é que toda vez que nós estivermos nessa situação onde nós temos informações relacionadas a essa pessoa, nós precisamos dirimir ou reduzir as informações relacionadas ao corpo físico. Então, a forma de alimentação, o ciclo de sono, o uso de substâncias químicas, sejam elas lícitas receitadas pelo médico, sejam elas lícitas e feita a automedicação, sejam elas ilícitas, né, uma série de drogas que a pessoa pode fazer o consumo. Por que a gente precisa ter o conhecimento disso no momento do trabalho apométrico? Porque isso a gente não vai precisar muitas vezes realizar um processo de abertura de frequência para descobrir certas coisas, elas são mais rápidas de fazer e a gente não vai ficar tendo um gasto energético para resolver situações que podem ser resolvidas de uma forma mais rápida e simples dentro do plano material. Mas, quando a gente tem elementos que estão somatizando no nosso corpo físico, independente de qualquer coisa, eles podem ser uma série de fatores que vão estar atrelados aos corpos sutis, certo? Então, quando a gente fala de corpo físico, o corpo a seguir, que não é necessariamente um corpo, ele é algo resultante desse corpo físico, que a gente chama de duplo etérico, certo? É o nosso duplo no espaço astral, é a nossa zona ectoplasmática, é aquilo que, vamos imaginar que é aquilo que segura nosso corpo dentro do corpo, nossa consciência dentro do corpo físico. Não é exatamente isso, mas essa metáfora serve bem. Por que muitas vezes a gente vai precisar de elementos dentro dos processos espiritualistas, como o choque anímico, como outras formas de tratar as consciências e as frequências, através dessa energia animalizada que se compõe o duplo etérico? Porque esse duplo, ele serve justamente como um filtro. É ele quem vai filtrar essas informações, é ele que vai modular essas informações da consciência para o plano material. Toda vez que a gente acopla uma consciência que está em plano astral em um corpo físico, ela vai receber influência desse duplo. Ao receber influência desse duplo, essa característica dessa malha de informações, esse ectoplasma, vai então alterar ou vai despertar a sua consciência, permitindo que a gente compreenda uma série de outros elementos. Além disso, o corpo físico é responsável pela geração da energia ectoplasmática ou do ectoplasma, que é utilizado dentro dos trabalhos espiritualistas para fazer a manipulação de objetos no astral, cirurgias, uma série de elementos. É através da doação dessa energia dos médiums, dos passistas, das pessoas que trabalham com esse tipo de recurso, que se faz essa manifestação no astral. Então, o duplo é responsável por fornecer essa energia e também de proteger o nosso corpo dos primeiros impactos do plano astral, certo? O duplo etérico, então, ele pode ser sentido, né? Se nós aproximarmos a nossa mão, essa estrutura que nós sentimos magneticamente próxima ao nosso corpo, é essa estrutura do duplo etérico. Inclusive, muitos médiums treinados na clarividência vão conseguir enxergar o duplo das pessoas. Ele é um dos primeiros elementos que vai ser, então, tocados pelo processo astral. Toda vez que são feitas cirurgias no astral, todos esses trabalhos espiritualistas são feitos no duplo etérico e depois ele adensa para o corpo físico.
O duplo etérico ele é mais plástico do que o corpo físico, então a gente pode alterar as informações do duplo etérico e depois essas informações irem descendo para o corpo físico. Todas essas técnicas ou neotécnicas que surgem dentro da espiritualidade, a maioria delas atua sobre o duplo etérico, que é essa parte onde nós vamos ter sendo gerada pelo nosso corpo físico, que é um dos veículos da nossa consciência, mas esse duplo não é necessariamente um veículo isolado, né? Depois que a gente perde o corpo físico, esse duplo etérico deixa de existir. Aqui embaixo na descrição a gente vai ter mais algumas informações sobre o corpo físico e principalmente sobre o duplo etérico, para a gente continuar estudando e continuar compreendendo. Quando a gente for ver várias das técnicas que a gente vai trabalhar, vocês vão poder compreender um pouquinho mais então sobre essa estrutura corporal e como a gente utiliza essa energia ectoplasmática, principalmente dentro dos grupos para trabalhar, para o trabalho apométrico. Isso não significa que a gente não possa utilizá-la no dia a dia de uma forma simples e fácil, certo? Então, nos vemos no próximo vídeo e conto com você. Suas dúvidas aqui embaixo para que a gente possa trocar, possa compartilhar e agilizar muito mais facilmente a compreensão dessas informações que são extremamente importantes para o trabalho apométrico, tá bom?